Graça e paz conectados com a palavra. A cruz de Cristo. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 15, o apóstolo Paulo, que escreve essa carta, ele diz assim: e ele, referindo-se a Cristo, e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Rufino de Aquileia, que viveu de 340 a 410, tendo morrido de morte natural, Rufino, a respeito desse assunto, diz que a cruz de Cristo ela sujeitou aqueles que abusaram de autoridade de seus antigos subordinados. A cruz nos ensina, primeiramente, a resistirmos ao pecado até o ponto de, se necessário for, enfrentarmos a morte. Estamos dispostos a morrer em prol do Evangelho. A cruz também estabelece um exemplo de obediência e, da mesma maneira, pune a teimosia daqueles que antes nos governavam. Atentemos para a maneira como o apóstolo Paulo nos ensina, escrevendo a sua carta aos Filipenses, lá no capítulo 2, nos versículos 5 a 11. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11, Paulo diz assim, é um texto muito conhecido, mas eu quero lê-lo aqui. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou com sabedoria. Ele deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Dessa forma e dessa maneira, um mestre habilidoso como é Paulo, ele ensina tanto por meio do exemplo, como por comando ou por meio de palavra escrita. Cristo nos ensinou obediência até o ponto da morte, se necessário for enfrentá-la, morrendo para si mesmo em obediência. E ele assim o fez. E o fiel seguidor, se necessário for, vai também enfrentar a situação. A cruz de Cristo nos ensina a resistirmos ao pecado até o ponto de morte e estarmos dispostos a morrer em prol do Evangelho. A cruz nos estabelece também um exemplo de obediência. Cristo foi obediente até o fim. Os seus seguidores, que somos nós, devemos segui-lo também nisso. Que Deus nos capacite, nos dê forças para, se necessário for, nós podemos ter encontrados em condições de seguir em frente. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque de Ti vem a força para continuarmos nessa caminhada. E sabemos que de nós mesmos não temos condições, mas quando Tu nos reforças e nos ajudas, podemos vencer. E podemos enfrentar qualquer que seja a situação. Dá-nos, portanto, ó Deus, condições para ficarmos fiéis. Haja o que houver, venha o que vier. Porque nós estamos aqui para te servir. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.